Permitam-me que comece pelo Sr. Cônsul-Geral e agradeço ao convite para aqui estarmos. Esta exposição é mais um sinal da sua iniciativa. É uma pessoa cheia de iniciativa, cheia de criatividade, cheia de disponibilidade e, nesse sentido, aqui temos um encontro de amigos, um sábado à tarde, em São Paulo, para brasileiros e portugueses podermos comungar um pouco daquilo que é o espírito que nos une. Muito obrigado pela sua anfitrionia. Senhora Doutora Maria João Bestor Silva, esta exposição é notável. Eu sou suspeito porque sou um apaixonado de Amália e, portanto, os apaixonados têm isso. Ou gostam muito ou não gostam nada. Há sempre o risco de uma desilusão. O preferível é não saber nada sobre o tema da exposição que se inaugura ou que se visita. Aqui não era o caso. Boa parte da minha vida foi marcada pelo acompanhamento afetivo da vida e da obra da Amália Rodrigues. Quis mesmo o destino que a tivesse encontrado pouco tempo antes da sua partida, inopinadamente no Porto, e tivéssemos falado longamente, em jeito de balanço, sobre aquilo que podia ser já uma fase quase última da sua existência. E, portanto, modestamente, com as credenciais de quem é apaixonado da Amália, eu posso dizer que a exposição é notável. E é notável porque agarra o essencial da Amália e porque projeta o que a Amália teve e tem a ver com o Brasil. São duas dimensões diferentes. E as duas estão presentes e muito presentes nesta exposição. Amália, foi aqui dito, foi um símbolo do Portugal contemporâneo. Amália marcou Portugal entre os anos 40 e o final do século. Ela parte praticamente no final do século, em 1999. E marca, portanto, esse período, que é um período muito rico no mundo, muito rico nas relações entre Brasil e Portugal, mas também muito rico em Portugal. E porquê é que a Amália marca tanto o ser português? Porque ela foi naquilo que escreveu, mas sobretudo naquilo que cantou, na forma como cantou e na forma como viveu, um retrato impressivo do ser português nesse período histórico. E não há muitos símbolos que assinalem esse período. Normalmente, em cada 50 anos, 60 anos, 70 anos, encontramos uma, duas, três figuras que marcam no domínio da cultura uma nação, que a retratam. E a Amália retratava. Ela própria escrevia, como sabem. E sendo uma autodidata, escrevia muito bem. Aprendia rápido e escrevia muito bem. Depois, cantou o fado de uma forma muito diferente do que era o fado até Amália. Nós tínhamos uma tradição rica de fado. Mas o fado da Amália é Amália com fado. Não é fado com Amália. Porque escolhia o que cantava, porque interpretava com toda a força que só ela sabia transmitir e que era feita da saudade do português. Um misto de nostalgia, de doçura poética, mas também de toque dramático, quase de tragédia, de vez em quando.
de uma permanente insatisfação, mas de um amor próprio muito forte, que caracteriza os grandes intérpretes das vontades pátrias, e vê-la no palco, mais até do que vê-la na televisão, vê-la no palco era isso mesmo. Era um caso único. Do mesmo modo que, ao vermos Maria Callas, víamos a Grécia, ao vermos e ouvirmos Amália, víamos e ouvíamos Portugal. E foi assim ao longo da sua vida, com períodos muito diferentes, cantando autores muito diversos, com peças que não são comparáveis. O traço comum é Amália. Está lá tudo. O português errante no mundo, o português capaz da grande aventura e do grande sonho, o português também no regresso a casa, nas grandes alegrias e também nas grandes tristezas, num olhar que muitas vezes captava em Amália, que está no infinito, está para além do horizonte, que é muito o olhar do português espalhado pelo mundo. E por isso não admira que Amália tenha sido, como foi, transversal no sentido de ultrapassar classes sociais, de ultrapassar sensibilidades doutrinárias ou ideológicas, de ultrapassar sensibilidades musicais, artísticas. E tão depressa era amado por quem era muito conservador de costumes ou de maneira de viver a pátria, como por quem era muito avançado, prospectivo e crítico na maneira de viver o dia-a-dia ou de entender a mesma pátria. E o povo percebeu isso. Quando ela morreu, ela teve das maiores manifestações populares contemporâneas que Portugal testemunhou. Porque ela nunca deixou de ser povo. E isso é notável para quem conviveu com os grandes deste mundo. Ela teve a seus pés todos os grandes deste mundo e nunca deixou de ser povo. E isso o povo sente. E o povo agradeceu no momento do seu passamento. Agora, a Amália, além disso, que está em várias passagens da exposição, foi universalista, o que era difícil. Estamos a falar nos anos 40, 50, 60, 70. E foi universalista, em particular, nesse já referido longo e intenso abraço com o Brasil. Foi muito para além da relação conjugal ou afetiva que tenha estabelecido num determinado instante. Ela compreendeu o Brasil e o Brasil compreendeu Amália. Eu estava a percorrer a exposição e a perguntar-me o que terá aproximado personalidades tão diversas como Vinícius e Amália. Porque é um encontro improvável, mas não é. Porque o encontro entre gênios nunca é improvável. É provável. Cada qual era, à sua maneira, genial. E os gênios têm esse dom único, que é intuir a genialidade alheia. Mas Amália ultrapassou isso, porque percebeu o que era o Brasil. E se olharmos para trás, o Brasil com o qual Amália conviveu foi o Brasil dos anos 40. O Brasil dos anos 40 era um Brasil muito especial. Quem conhece a história brasileira sabe isso. E era um Brasil, como sempre é o Brasil, grande potência, enorme em tudo, pletórico de energia. Ontem, a abertura das Olimpíadas, foi isso mesmo, o retrato da grandeza do Brasil.
mas nos anos 40 era uma grandeza num contexto muito determinado. E Amália entrou nesse contexto e entendeu. Diferente dos anos 50, muito diferente dos anos 60 e, por sua vez, muito diferente dos anos 70. Eu já só pude conhecer o Brasil bem dos anos 70, 80 e 90. E a imagem que tenho dos anos 60 é de criança. Mas do que li e do que ouvi, Amália entendeu a alma brasileira. E os brasileiros entenderam a genialidade da Amália. E é verdade que isso serviu para aproximar Portugal e Brasil. Sem dúvida. Num tempo em que era incomum. Mas aproximar com o toque da Amália. E é isso que a exposição ali tem. O toque especial da Amália naquele abraço fraterno entre o Brasil e Portugal. E por isso é uma exposição bem-sucedida. Porque tinha um objetivo. E o objetivo foi alcançado. Transmite o essencial da Amália, exprime o fundamental da convergência entre Brasil e Portugal. Pergunta última, e é atual esta exposição? Porque há exposições que são notáveis, mas que nós temos a sensação que chegaram fora do tempo. Nada pior do que um passo notável deslocado no tempo. Porque vem cedo demais ou vem tarde demais. Vem cedo demais, é uma lástima. Vem tarde demais, é um desperdício. Não, esta exposição chega no momento exato. Como disse muito bem a doutora Maria João Mostardo Silva, é um momento em que Portugal compreende ainda melhor do que sempre o Brasil. Não é o presidente de Portugal, porque esse tem uma parte fundamental da sua família no Brasil e teve sempre desde o final do século XIX. Portanto, não tem mérito. Tem mérito para o português comum entender o que é o Brasil. Mas a recíproca é verdadeira. O Brasil está a descobrir um outro Portugal, que não é apenas o Portugal das reminiscências, daqueles que, como meu avô, emigraram no final do século XIX, ou na Primeira República, ou em meados do século XX. Não é esse Portugal. Esse também tem direito a existir. E em boa hora existiu, senão alguma coisa do Brasil também não tinha existido. Mas é o Portugal atual e virado para o futuro. São os artistas, são os pintores, são os escultores, são os músicos, são os cantores, que o Brasil não conhecia, mas que estão aí na Bienal, que vai abrir, com a mais numerosa representação de artistas, que é a portuguesa. E só é possível porque o Brasil está a descobrir que há, de facto, novas gerações na cultura portuguesa. Novas expressões, novas manifestações. E senti isso naturalmente. Tive a oportunidade recente de encontrar Caetano e Gilberto no concerto que realizaram no Coliseu, em Lisboa. Tinham tido outro concerto em Oeiras o ano passado. Mas agora houve a oportunidade de falar no fim do concerto. E é curioso que de cada vez que mesmo os clássicos, que já são clássicos, da música brasileira, vão a Lisboa, ou ao Porto, que por sinal é mais caloroso como o público do que o de Lisboa, eles notaram isso, encontram um Portugal novo. Deparam com um Portugal novo. E esta exposição é um apelo, é um convite, é um novo encontro
que coincide com muitos encontros que estão a ocorrer no plano da cultura entre as duas nações. Todos os dias. Não é apenas aquela questão matemática importantíssima, porque é humana, de haver em 6 anos ou 5 anos 40 mil brasileiros só em São Paulo que passaram a ser também portugueses. Não é só isso. Não é em cada esquina encontrarmos em Lisboa ou no Porto brasileiros amigos ou que passaram a ser amigos e que realmente lá encontram uma segunda casa, como nós aqui temos a nossa segunda casa. É mais do que isso. É a descoberta das correntes. É a descoberta das inovações, das criações. Isso é fundamental para Portugal, porque o Brasil está no topo do mundo. E em termos então de criatividade, como se viu ontem, está no topo do mundo, em inúmeras manifestações culturais. Antes mesmo de haver o digital, mas também no digital. Mas o Brasil está a descobrir que Portugal também está na vanguarda de muito do que se faz em termos culturais. E este encontro de hoje é isso mesmo. É nós, a pretexto da Amália, que é o melhor pretexto possível do mundo, pelo menos para um apaixonado por Amália, nós podermos falar uns com os outros e podermos dizer aquilo que se foi fazendo, muitas vezes, sem termos a noção de convergência ao longo dos últimos anos. Fomos convergindo. Muitas vezes sem notícia no jornal, sem notícia na televisão, sem nos darmos conta disso. São os académicos brasileiros que passam, e bem, metade do seu tempo em Portugal, ou os portugueses passam metade do seu tempo aqui. São as figuras da cultura. Mas também são, no mundo das empresas mais faladas ou menos faladas vão chegando e partindo. Mas hoje, aquilo que nos une aqui é a cultura. E no mundo da cultura, aquilo que nos aproxima hoje, faz-me dizer que Vinícius já não tem toda a razão. Porque Vinícius escreveu, e a Amália gostou, que o mar, o oceano, nos separava e unia. Hoje só une, já não separa. Hoje só une, já não separa. E porque nos une, regresso ao começo das minhas palavras. Bem-haja o cônsul-geral que abriu as portas a uma ideia como essa. Bem-haja a equipa que pôs de pé essa ideia, que pode correr todo o mundo. E onde houver portugueses por esse mundo fora é um sucesso. Mas aqui é a sua casa, aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, aqui no Rio, aqui no Brasil. Bem-hajam todos os que aqui estão e que entendem que é um tempo novo o que estamos a viver. Por uma vez, culturalmente, não estamos em contracorrente. Rumamos no mesmo sentido. Isso é bom para o Brasil, porque descobre que Portugal não é só o Portugal das caravelas, embora esse fosse essencial, porque sem ele não teria havido a união para além do oceano que separava. É o Portugal do presente e do futuro. E Portugal entende aquilo que é fundamental. É que se o português vai ser falado no mundo por cada vez mais milhões, na liderança desse falar o português e viver o que ele traduz em termos culturais, está o Brasil. Vai estar o Brasil. E é bom que esteja o Brasil. E nós nos honramos imenso por isso. Bem-hajam.